Tobias, tudo bem? Tudo bem, Carlos? Como é que tá? Tudo ótimo. Conversando com os nossos clientes, eu gostaria de compartilhar um pouco com você. Você tem uma experiência bem grande, né, em morar no exterior, e eu vejo com frequência as pessoas nos procurando para falar de mudar de país. Por uma série de razões, talvez até impactado um pouco com o alto nível de desemprego no Brasil hoje. Nós estamos falando de um nível de desocupação de pouco mais de 12 milhões de pessoas, e conciliado a isso, né, qualidade de vida e tudo mais. Países que estão dando incentivos, como Portugal, acaba fazendo com que as pessoas parem e, poxa, pode ser que seja interessante eu mudar de país. A gente sabe que, de forma geral, o brasileiro ele emigra, né? Ele sai do país para outros países. O mundo ele é grande, mas Portugal e Estados Unidos, Miami, né, têm sido destinos favoritos. Carlos, veja bem, acho que essa questão de sair fora ela não é nova. Uhum. Ela tem tomado outro impulso até talvez por uma questão de facilidade ultimamente. E os motivos, enfim, eu tenho uma leitura talvez que um pouco diferenciada no sentido de que existe sim a questão da sobrevivência, a questão de financiar a sua vida, ou seja, Uhum. desemprego pode ser um motivo, mas subemprego ou falta de perspectiva pode ser outro. A questão da segurança, segurança física, segurança pessoal. Tem as questões tributárias também. Sim. E quando eu falo de tributário, eu não falo a questão de pagar ou não pagar, porque você vai pagar de qualquer jeito, num lugar ou no outro. Um grande desconforto que eu tenho sentido por pessoas que também falaram comigo sobre o mesmo assunto é a mudança de regras, a falta de previsibilidade. Eu vou ver isso tanto na pessoa jurídica, empresas, que é muito difícil você fazer um planejamento da natureza que seja, no ambiente fica mudando as regras, como na pessoa física também. Uhum. Né? Sim. Estados Unidos, Portugal, claro, eu acho que principalmente Portugal tem uma questão de facilidade já para os brasileiros que têm uma facilidade muito maior de obter a permissão de viver, de trabalhar então em Portugal. Idem Estados Unidos. Se você pega a Flórida, em especial Miami hoje, você não sabe se está nos Estados Unidos ou na América Latina, de fato, que é difícil encontrar alguém que fale inglês lá, né? Na sua maioria, e corresponde muito ao estilo de vida de uma certa camada de brasileiros. Nesse aspecto cultural, para ficar nesse exemplo de Portugal, as Sim. pessoas, os brasileiros, eles têm a tendência de achar que, pelo fato de falar português, que a cultura ela é igual. E não é. E é uma, até mesmo o idioma não é o mesmo. Exatamente. Mas partindo do pressuposto, né, que a pessoa já se deparou ou pensou nos desafios culturais que ela vai enfrentar, tributário e jurídico, o que ela pode fazer na questão financeira? Com quem ela tem que se preocupar? A gente fala muito ok, vou comprar um imóvel lá fora, mas vale a pena offshore? O que é uma offshore? Hoje tem um ranço mundialmente, porque todo mundo falou em offshore, falou em sonegação, falou em coisa escusa. O que é um offshore? Nada mais do que uma estrutura, a pessoa jurídica, fora da sua jurisdição. Ponto. Então não precisa ser nas Ilhas Virgens Britânicas ou nas Bahamas, não sei o que. Pode também ser em outro continente. Tá? E normalmente a pessoa se utiliza dessas estruturas para alcançar o objetivo, que muitas vezes sim é alguma vantagem tributária. Mas por via de regra, o ponto de partida é legal disso, é uma coisa que está embasada ou que não é proibida, pelo menos. Cada vez mais as autoridades tributárias dos diversos países têm procurado diminuir os espaços para mau uso dessas ferramentas. Então, é totalmente ilícito, no caso de um brasileiro, por exemplo, hoje uma pessoa física que mantém investimentos fora, que através de uma offshore consegue algum benefício de deferimento tributário, por exemplo, que também tem uma aplicação burocrática de recolher tributos todo mês ou não, né? Então não vai deixar recolher, simplesmente vai ter o seu ritmo. E tem também uma questão sucessória, né, Tobias? Quando você monta essas estruturas, você também facilita a sucessão e reduz também o custo, né? Uma diferença básica, com certeza, que existe é que uma pessoa jurídica não falece, não morre. A pessoa física morre, vai embora e se não tiver, as coisas não estiverem organizadas, vão seguir o curso que é previsto por lei do país onde essa pessoa foi residente tributário naquele momento que faleceu. Se você tem os seus bens dentro de uma empresa, que ela seja offshore ou não, quem vai responder normalmente é a empresa, se é uma SA, concorda? Sim. A SA não morre, a pessoa sim.
Então, acho que aí você consegue trabalhar soluções, que obviamente você precisa do assessoramento jurídico adequado, pensando nunca em esperteza, em querer burlar seja o que for e quem for, nem herdeiros, nem autoridades, nem quem seja que for, mas tentando otimizar, realmente essa é a palavra. O tema é bem amplo, né, sobre imigração, por diversas razões, né, que a gente conversou. Obviamente teremos muito mais pauta para voltarmos a falar sobre morar no exterior, mas se você fosse deixar para as pessoas recomendações, dicas, fosse resumir em termos do que a pessoa teria que pensar, o que você falaria? Eu diria que a primeira parte, voltando, é cultural e comportamental. É você não achar que você vai encontrar Papai Noel em outro lugar, que você vai encontrar a solução dos seus problemas em outro lugar. E não se iludir. Me engana que eu gosto, não resolve. Né? Então, seja super objetivo nisso. Em segundo lugar, tome as precauções que faz qualquer planejamento, ou seja, planeje. Se você vai migrar para outros países, certos costumes que você tem aqui, necessidades que você tem que suprir aqui, ou facilidades que você tem no Brasil, você não vai encontrar lá fora. Mão de obra para ajudar você a fazeres domésticos. Vai ser mais difícil, vai ser mais custoso, vai ser uma parcela maior do seu orçamento. Transporte, em muitos lugares que você vai, você não precisa ter um carro para cada pessoa da família, mais um para o rodízio, porque você tem um transporte público muito bom. Tem o seu custo, mas agora você perde a comodidade. Então, eu acredito que é isso. Não tem milagre se você pensa em termos de investimento. Hoje a gente tem aqui um mau costume do Brasil, com os juros mais altos do mundo, que ninguém parou para pensar qual o custo disso. Porque tem um custo, obviamente, ninguém paga juros só porque gosta de pagar. Então, tem toda uma questão de risco embutido, de insegurança, etc. E você tem essa possibilidade, então, de talvez diminuir esse risco, mas você vai pagar um preço por isso. Hoje, em grande parte da Europa, você tem juros negativos. Né? Então, você deixa dinheiro e paga para deixar no banco, dependendo do montante, dependendo do país, enfim. Não vamos generalizar aqui em 2 minutos, mas tem essa questão. Você tem índice de custo de vida diferente, onde é que você vai ter a sua renda, você já tem patrimônio formado para sustentar aqueles seus gastos, faça o seu orçamento, não faça um orçamento daquilo que você deseja, faça um orçamento realista. Né? Pense na sua fase de vida, então obviamente alguém que está na minha fase acima dos 60, talvez tenha que pensar em alguns assuntos que alguém de 20 não tem que pensar e vice-versa. Tenta ponderar isso o melhor possível, sabendo que o futuro a Deus pertence e você não vai adivinhar 100%, você vai fazer o melhor possível. São realmente muitos aspectos para a gente Com certeza. Se aprofundar na sua volta da Suíça. Obrigado, Tobias. Prazer, Carlos.